Hoje eu vou te mostrar onde estão as melhores oportunidades. Afinal de contas, o varejo ele está chegando dentro do mercado cripto. E através disso a gente sabe que tem capital novo na praça. Vou te mostrar quais são os grupos de ativos que o varejo está escolhendo nesse momento e como que você pode se posicionar. Alguns ativos nos entregaram pullbacks, outros ativos não são um bom investimento nesse momento. A gente vai analisar, vai avaliar esses ativos aqui e eu vou te mostrar qual que é a minha visão sobre o mercado cripto agora que o Bitcoin está em $90 mil. Bom, Itelis na área, e se você não for inscrito no canal, considere se inscrever, pois aqui eu trago um mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente quando eu falo sobre análise on-chain. E caso esse conteúdo venha fazer sentido para você, deixa o seu like para dar aquela força pro canal e para mostrar que o conteúdo dele está sendo relevante, beleza? Bom, mas chega de papo, bora ver gráfico, que é o que nos interessa aí. Olha só, como que a gente sabe que o varejo ele está chegando? É simples, a gente olha para dados e vamos buscar através de métricas se eles estão chegando ou não. Como que a gente sabe se o varejo está chegando? Primeira coisa é que o varejo, uma pessoa que não conhece ainda o mercado cripto, ela vai fazer é pesquisar por aquele ativo. Já mostrei esses dias para vocês que o número de novos inscritos nos canais do YouTube que falam sobre cripto está aumentando. E quando a gente olha para as buscas ali sobre Bitcoin no Wikipedia, a gente sabe também que essas buscas elas estão aumentando nesse momento. Isso daqui é um sinal do que o varejo está fazendo. Ele está procurando por Bitcoin. A pessoa quer entender um pouco mais ali o que é essa tecnologia antes dela fazer o seu investimento, por exemplo. Mas olha só, quando a gente olha para o que esses caras estão pesquisando, não é só por Bitcoin. Se a gente olhar, por exemplo, para Ether, eles não estão buscando por Ether nesse momento. Olha que louco. Mas, quando a gente continua fazendo nossa análise aqui, eles estão buscando por Dogecoin. Olha só, o varejo está buscando por memecoin. Não é à toa que a gente está vendo algumas memecoins subindo aí. Obviamente, eu não sou investidor de memecoins. Tem uma coisa que eu me recuso a fazer, é comprar uma moedinha de cachorrinho. Eu respeito o meu dinheiro. Eu estou nesse jogo aqui para investir o meu patrimônio, multiplicar esse patrimônio e olhar para dados, entendendo através dos dados quais são as tomadas de decisão de outros investidores. Infelizmente, memecoin não é um grupo de ativos que eu consigo fazer isso. Por conta disso, eu não invisto em memecoins, porque memecoins elas só têm uma performance através de notícia. A gente sabe que Dogecoin ele está muito relacionado com Elon Musk, e aí a gente começa a ver as notícias, Trump, Elon Musk, e tudo isso começa a movimentar para que as pessoas invistam em memecoins. Eu me recuso a investir nesse ativo, eu estou simplesmente te mostrando aqui o que o varejo está fazendo nesse momento. Por isso que a gente tem uma justificativa de saber ali que, por exemplo, as memecoins elas estão performando bem nesse momento, porque o varejo está buscando por isso, estão buscando por Dogecoin. Inclusive, se a gente colocar todos os setores ali de cripto, inteligência artificial, DeFi, DeP, ERC20, Exchange, Games, Layer 1, Layer 2, todos os setores aqui, Bitcoin em amarelo e Ether em preto, a gente consegue ver qual é a performance desses grupos de ativos nesse momento. E olha só, em preto aqui a gente tem a performance do Ether, em amarelo aqui a gente tem a performance do Bitcoin. Bitcoin está com uma performance superior à do Ether nesse momento, tá? E a gente vê que tem dois grupos de ativos performando melhor do que o Bitcoin. É exatamente exchanges, que vão ser ali as criptos das corretoras, e também vai ser as memecoins. Mas não é por conta disso que eu vou olhar para esses grupos aqui nesse momento. Só estou simplesmente mostrando o que está performando bem. A gente não vai sempre buscar só os ativos que estão performando bem. A gente vai entender também quais são os outros setores e quais são os potenciais da gente poder fazer investimentos também. Por exemplo, quando a gente descarta ali memecoins e exchanges, por exemplo, a gente vai ver outros grupos de ativos que estão performando legais. Então a gente sabe que DeFi performou legal, GameFi também performou legal, ou seja, são grupos de ativos que a gente pode olhar, que a gente pode avaliar, por exemplo, para fazer os nossos investimentos. Saca só, quando a gente fala sobre cripto, temos mais de 2 milhões, hoje já deve estar em mais de 3 milhões de cripto que temos por aí. Isso significa que há uma vasta quantidade de ativos para a gente escolher na hora de investir. Você vai colocar vários ativos do mesmo setor dentro da sua carteira? Não, porque o setor ele vai performar junto. Vai ter um ativo ou outro dentro do setor ali que ele vai ser o benchmark, por exemplo, vai ser ele que vai puxar
todo mercado, vai ter alguns setores que todo mundo vai andar junto, mas no geral a gente tem uma performance parecida dentro do mesmo setor. Então, quando você for montar uma carteira dentro de cripto, você não monta uma carteira com vários ativos do mesmo setor. Você monta uma carteira com ativos de setores diferentes para que você possa capturar essas oportunidades. Por exemplo, nesse momento a gente olhar para ativos ali de DeFi, de GameFi, de staking, seriam ativos interessantes da gente observar nesse momento. Óbvio que a gente tem que acompanhar esses ativos, entender o que está acontecendo nesses setores, mas, por exemplo, não um meme coin aqui, né? Vamos descartar meme coin e vamos colocar aqui o DeFi, né? Vamos lá. Só para a gente ver o que nós temos de performance aqui de alguns ativos. Obviamente que a gente sempre vai estar buscando investir naqueles ativos que a gente consegue ter dados para analisar e para verificar aquilo ali. Olha só, aqui a gente tem um setor de DeFi, a gente pode buscar dentro desse setor ativos que estão performando bem. A gente também não vai querer ativos que não estão performando muito bem dentro do setor. Através disso, a gente começa a ter um leque ali de informações. Depois que a gente faz essa filtragem, a gente vai lá, olha ativo por ativo e vai entender quais são os ativos que estão nos entregando performance. Através dessa performance, a gente vai fazer os nossos investimentos. Por exemplo, eu vejo muitas pessoas falando sobre Lido, né? A gente teve uma excelente performance aí de Lido quando começou ali Bitcoin rompendo o seu all-time high. Olha só, Lido chegou a valorizar 53%. Mas veja que a gente já teve uma boa retração nesse ativo aí, que hoje ele só teve uma alta de 26%. Infelizmente, muitas pessoas acabam comprando o topo desses ativos aí e viram um drawdown de 80%. Mas se, por exemplo, você quiser investir em Lido, agora é o momento de você olhar para o ativo, porque houve um pullback acontecendo nesse ativo. Se a gente traça aqui as retrações de Fibonacci, chegou em 0,618 de Fibonacci, ou seja, agora seria o momento de você olhar para Lido. Lido é um dos ativos que eu não invisto. A gente está falando aqui do setor de DeFi, setor de staking, por exemplo. Lido está envolvido com esse setor, mas ela não é um dos ativos que eu invisto. Por que eu não invisto em Lido nesse momento? Um dos pontos que me faz não investir em Lido é que hoje ela está com um prejuízo extremamente acumulado de todos os investidores. Olha só, se a gente olhar aqui para todas as carteiras, 94% das carteiras que detêm Lido, elas estão no prejuízo. Isso significa que a gente tem muito supply em zona dos arrependidos. O que é a zona dos arrependidos? Essas zonas aqui, onde tem essas grandes bolinhas vermelhas. A pessoa comprou muita quantidade de Lido, por exemplo, a um preço de 1,30 ali, ela passa um longo período se desvalorizando e quando ela volta para essa zona, as pessoas tendem a sair no 0 a 0 ou com mínimo de prejuízo, por exemplo, ou até mesmo com mínimo de lucro ali. Se a gente avaliar o que aconteceu com o Lido aqui, ó, em um passado recente, a gente viu isso acontecendo. Nessa subida que ela deu ali, que entregou uma grande alta, tiveram muitas pessoas realizando prejuízo dentro de Lido. Essas barras são de realização de prejuízo, ou seja, é uma desistência ali, por exemplo, na subida do ativo. Quando a gente vê essas realizações de prejuízo acontecendo na queda do ativo, são as fases de capitulação. Mas quando a gente vê as saídas dela, exatamente na subida, é uma fase de zona dos arrependidos. Olha só, tivemos também saídas no lucro ali dentro dessa mesma zona. E pelo fato da gente ter muito supply concentrado para cima da região que nós estamos hoje, Lido não é o tipo de ativo que eu vou investir, por exemplo. Entenda? Olha só, o que a gente faz como investidor é colocar os dados na nossa frente, filtrar esses dados e ir entendendo se a gente vai investir ou não naquele ativo. Você ser um investidor não é simplesmente você escolher 10 bons projetos. Só porque você leu o white paper do projeto, você tem uma visão de que aquela tecnologia ela vai revolucionar a blockchain. Só ler o white paper não adianta. Você precisa analisar a oferta e demanda, você precisa analisar o que os outros investidores estão fazendo com aquele ativo, para você saber se você toma uma decisão de compra ou de não compra daquele ativo, se você vai holdar aquele ativo ou não. Montar uma carteira diversificada, ela é complexa quando você quer uma carteira que tenha performance. Se você quer montar uma carteira de maneira simples e amadora, escolha 10 bons projetos, compre esses 10 bons projetos e fique rodando ele para os próximos 5 anos.
e você estará no lucro daqui 5 anos. Sim, você estará no lucro. E é fácil fazer isso daí. Agora, se você quer ser um investidor de verdade, uma pessoa que, cara, tá com seu capital ali querendo multiplicar ele de uma maneira mais agressiva, entendendo os momentos de entrada, os momentos de saída do mercado, você precisa jogar uma dinâmica completamente diferente. E quem vai te ajudar nessa dinâmica são exatamente os dados, beleza? Bom, entendendo ali alguns setores que estão performando, a gente está vendo o Bitcoin romper ali o seu all-time high. Hoje, ali, ó, nós estamos chegando agora em $91 mil por unidade no Bitcoin. Como eu comentei na análise com vocês ontem, é comum que durante essa fase aqui de bull run que nós estamos, a gente suba, a gente venha fazer consolidação, e a gente suba, a gente venha fazer consolidação e a gente suba. Durante essas fases de consolidação do Bitcoin, o Bitcoin não está entregando pullback. Ou seja, se ele não está entregando pullback, ele não está nos dando oportunidade de entrada. Só que entenda que durante todas essas fases de consolidação que nós temos, os outros ativos, eles estarão nos entregando pullback. Por exemplo, se a gente olhar aí para outros ativos, olha só, se a gente jogar aqui, ó. Opa, tá difícil aí escrever. Link, USD. Só puxar aqui o gráfico da Binance. Quando a gente olha, por exemplo, para Link, a gente vê que tivemos uma boa retração acontecendo em Link. Desde ali do topo que foi formado, a gente bateu um pico ali, a gente teve uma retração de 15% acontecendo dentro do ativo. Quando a gente começa a ter esses pullbacks acontecendo, e olha só, a gente teve uma retração até 0,382 de Fibonacci, algo que é muito comum durante uma fase de bull run. Quando a gente tem essas retrações em outros ativos, a gente tem ótimas oportunidades. Entenda, a lateralização do Bitcoin dentro dessa fase de bull run, que não é um pullback, ela entrega pullback dentro de outros ativos. Aí, por exemplo, Mortic, né? E nesse momento ela começa a subir, então a gente já nem fala mais que Matic é tão Mortic. Agora a gente começa a ver performance desse ativo. Mas olha só, a gente começa a ver pontos de entrada bem claro desses ativos que são os pullbacks. Tivemos retrações em Fibonacci entre 0,618 e 0,05 de Fibo aqui, ou seja, nós temos oportunidades de entrada, porque a gente está vendo uma consolidação ali dentro do Bitcoin. Quando a gente avalia até mesmo o que está acontecendo no Bitcoin, a gente vê que há realizações de lucro de uma maneira agressiva. Ontem, olha só, realizaram 5,4 bilhões de dólares em lucro no Bitcoin. Boa parte desse capital ele vai rotacionar, boa parte dessa realização de lucro vai partir para outros ativos, por exemplo, como o Ether, como as altcoins. Ter uma exposição em outros ativos nesse momento é super importante, porque a gente sabe que Bitcoin está em all-time high, a gente sabe que ele está subindo, puxando o mercado, mas a gente sabe que outros ativos estão lá atrás, estão muito atrasados. E quando o capital ele flui do Bitcoin, por exemplo, para Ether ou para outros ativos, a gente vê que a subida acaba sendo um pouco mais agressiva. Durante essa fase que nós estamos, espere lateralizações dentro do Bitcoin e pullback dentro de outros ativos. A melhor oportunidade que nós teríamos, e nós vamos ter ela em um determinado momento, tá? A gente vai encontrar uma região de topo, vai ser quando o Bitcoin ele der uma esfriada maior, por exemplo, até a região de 50 ali no RSI. Não acredito que isso vai acontecer nessa pernada agora. Pode ser que a gente busque a nossa próxima onda de alta aqui, lateralize, e quando a gente tiver sinais de distribuição, a gente vai entender se o RSI ele vai retrair ou não. Mas entenda que vários ativos nos entregaram pullback. Por exemplo, por que eu citei Matic aqui dentro dessa análise nesse momento? Porque quando a gente olha para o momento dos traders, a gente voltou para as regiões ali aonde são as regiões que nós aportamos, próximo da linha dourada. Você quer comprar próximo da linha dourada e você vai ficar buscando por não entradas, caso nós estejamos em fase de bull market no Bitcoin, e você também vai procurar por aguardar um pullback até a linha dourada mais uma vez, porque hoje nós estamos em fase de bull market no Bitcoin. Quando nós estamos em fase de bull market no Bitcoin, você não espera grandes correções. Você simplesmente entende que pequenas correções elas são oportunidades para fazer exposições em
outros ativos, para que você possa se preparar para uma altcoin season, para que você possa capturar oportunidades em ativos que vai te entregar um retorno maior do que o Bitcoin. Olha só, a gente não vai mais subir 100% daqui do patamar que nós estamos. E quando a gente olha até mesmo para Ether, tem a possibilidade da gente subir 100%. Quando a gente olha para as altcoins, cara, a gente sobe 100% de uma maneira muito fácil a partir de agora. Então entenda, o jogo daqui para frente não é um jogo do Bitcoin. Foi muito bom durante os últimos 2 anos ficar exposto em Bitcoin, ter visto as altcoins se desvalorizar bastante, não ter altcoins na carteira, por exemplo, mas agora o jogo ele começa a ser outro, ser um jogo de rotação de capital. Meu foco total é em Ether, em altcoins nesse momento, beleza? Inclusive, quando a gente olha ali para Ether, a gente também teve um leve pullback acontecendo dentro de Ether, não foi um dos melhores pullbacks, altcoins entregaram pullbacks melhor do que Ether, por exemplo, então a gente sabe que as altcoins nos deram oportunidades melhor ali de investimento. Bom, se você quiser que eu faça esse jogo para você e você só precisa copiar e colar tudo aquilo que eu estou fazendo, eu recomendo você entrar para a carteira Rumo ao Milhão. Tem o link abaixo desse vídeo na descrição. Dentro da carteira Rumo ao Milhão, eu tomo todas as decisões. Eu escolho os ativos, eu faço o gerenciamento desse ativo, o gerenciamento dessa carteira, a decisão de compra e de venda. Eu simplesmente passo para você o que eu comprei e o que eu vendi. Eu não estou falando sobre treinamento, eu não vou te ensinar nada dentro da carteira Rumo ao Milhão. A carteira Rumo ao Milhão tem um objetivo simples e claro. Você copiar e colar todas as minhas decisões. Sem que você precise ser um analista, sem que você fique horas no gráfico e sem que você gaste centenas de milhares de reais em plataformas para que você faça a sua análise. Simples assim. Eu decido, você copia e cola. Se você quiser entrar, carteira Rumo ao Milhão, o link está na descrição. Se você clicar nesse link, você vai ser direcionado para essa página. Nessa página, nesse vídeo, eu te explico o que é a carteira Rumo ao Milhão. Eu te explico o que é a plataforma. Você vai ter um app exclusivo dentro do seu celular, aonde eu faço o gerenciamento dessa carteira e você recebe. Aqui tem alguns resultados de alunos também. Em caso você tenha alguma dúvida complementar, só clicar nesse botão do WhatsApp aqui que o time de atendimento vai solucionar essa dúvida. Saiba que estamos em um momento extremamente oportuno. Sim, Bitcoin está subindo, a gente está vendo o mercado eufórico. Vamos aproveitar essa euforia. Esse é aquele momento da gente olhar e desfrutar os últimos 7 meses de lateralização que a gente passou no Bitcoin. E essa lateralização foi uma alta desvalorização para as altcoins. Nesse momento, eu vejo que a gente tem grandes oportunidades na nossa mesa, beleza? Bom, se você gostou dessa análise, deixa o seu like. Se você não é inscrito no canal, seja bem-vindo. Um forte abraço e eu vejo você de volta aqui no canal amanhã. Valeu!